Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Resolvi fazer um vídeo falando sobre o sentimento que algumas pessoas podem estar sentindo de tristeza, de vazio, sem saber o que fazer da vida, sem saber para onde ir, ou então estarem fazendo coisas com as quais não se estão identificando, não se estão encontrando com o que estão fazendo. E hoje em dia é algo assim bem comum que esta sociedade está criando, é um vazio existencial nas pessoas. Eu próprio já senti isso em tempos, por isso é que tenho a ousadia de falar, né? Então, se você está sentindo tristeza, vazio, não está sabendo o que fazer da sua vida, está achando que a sua vida não está indo na direção certa, este vídeo é dedicado a você, a nós, porque todos nós estamos sujeitos. Eu já fiz uma vez um vídeo assim dentro deste tema, mas não é por acaso que eu faço, não é? Os assuntos que eu trago nos meus vídeos, eles são inspirados por mensagens que chegam até mim, vindas de outras pessoas, sempre vindo de outras pessoas, não é? Eu não fico caçando assunto. Às vezes pode parecer que eu estou caçando assunto, mas não. Eu fico só atento. E algumas pessoas vieram falar comigo algumas coisas nestes dias. E depois eu vi também um vídeo de um canal que eu sigo e falando sobre estas coisas, né? E é interessante como os assuntos eles surgem assim de diversos pontos diferentes, surge o mesmo assunto, né? Isso é muito interessante. E não é só a nível virtual, né? Na minha própria vida pessoal. E o que é afinal isso que a pessoa sente, né? A tristeza, o vazio, a falta de um sentido para a vida. A causa, né? A causa, ela está numa questão espiritual, né? Não é assim tão simples em termos de quando nós procuramos contextualizar em termos sociais, né? Na família, no lugar onde nós moramos, ou no trabalho, no lugar onde nós trabalhamos. Mas, essencialmente, é uma questão espiritual. Porque a pessoa acorda de manhã e é como se acordasse já dentro de um buraco, não é? Já caindo assim para dentro de um buraco em si mesmo. E por que é que existe esse buraco na pessoa, não é? Porque o espírito não está sendo alimentado com o alimento que realmente o alimenta, né? Ora, como na sociedade de hoje em dia não existe um incentivo, um estudo, desde que nós somos crianças e depois jovens e até entramos na fase adulta, não existe um incentivo por parte da sociedade numa busca espiritual, não é? Num estudo de si. Porque afinal, o que somos nós, não é? Os pais, a maior parte dos pais, estão programados para empurrar os seus filhos na direção que eles próprios foram ou que eles gostariam de ter ido, que é formar os filhos para serem bons produtores e consumidores de bens e serviços corporativos, né? E essencialmente hoje a pessoa de sucesso é aquela que tem e que faz.
né? E que tem bens materiais e que faz alguma coisa dentro daquelas coisas que são valorizadas pela sociedade, né? O cara ser médico, ser engenheiro, ser arquiteto, né? Isso é uma coisa assim que... Não é que eu esteja dizendo que isso não seja bom, claro que é bom a pessoa aprender sobre medicina, ser médico, ser engenheiro. A questão é a auto-identificação com isso como sendo a pessoa. E usar isso como um alimento, porque nunca vai alimentar. Não é? Nunca vai alimentar. Espiritualmente. Então, as pessoas acabam por andar vivendo uma corrida em busca de algo externo a elas para preencher o vazio, não é? E quando falta, não é? E quando falta as coisas exteriores para preencher o vazio, quando a pessoa fica sozinha consigo própria, parou. De repente parou. Teve que ficar sentada em algum lugar, esperando. Como é que ela está? Hoje em dia é uma fuga imensa aos celulares, né? O que mais se vê é assim que a pessoa para, ela tira logo o celular, né? E o celular, ele serve para, não só para a pessoa estar fazendo, né? Porque é importante o fazer, né? Como também é para mostrar que está ali fazendo. Não é só a importância do fazer, é mostrar que está fazendo. Esse princípio, quando nós examinamos bem, é o mesmo princípio do cigarro. O cigarro é uma forma de estar, acima de tudo. Ele vicia, a nicotina vicia. Mas o cigarro, o fumar, é uma forma de estar. Eu sei, eu fumei mais de 15 anos. E quando parei de fumar, o maior problema é que eu não sabia o que é que havia de fazer com as mãos. Se eu parava em algum lugar, pronto, já não sabia o que é que havia de fazer com as mãos, né? Eu cruzava os braços, deixava pendurados, botava as mãos nos bolsos, como é que eu estava? Porque quando eu tinha o cigarro na mão, eu estava ali, eu sabia qual era a posição, né? A posição com o cigarro na mão, e eu estou aqui fumando, né? E a internet hoje tem esse princípio também, né? O jovem, essencialmente, mas não só jovens, adultos, que quando se sentem intimidados, quando se sentem numa situação mais constrangedora, onde poderão olhar para eles, alguma coisa assim, o celular é o ponto de refúgio. Então nós estamos buscando coisas exteriores a nós que nos façam trazer segurança, que nos alimentem espiritualmente. Aí vem a cobrança da sociedade. E chega perto da pessoa e pergunta: e aí, o que é que tu está fazendo? O que é que tu fazes da vida? Né? Essa pergunta aí é muito interessante, né? Porque eles estão perguntando: ei, o que é que tu fazes para ganhar dinheiro? Qual é o teu status no meio da sociedade para ganhar dinheiro? Quanto é que tu tens? Mas nunca perguntam: ei, quem és tu? Como é o teu mundo interior? Isso a sociedade não está perguntando, não é? Então existe uma grande valorização da ilusão de fazer e ter continuamente, sem parar, para conseguir um alimento espiritual. E esse é o grande problema. É porque não está havendo um estudo sério na sociedade sobre o espírito. A grande crise mundial é espiritual, que se reflete a nível económico, social, cultural, político. É uma questão espiritual. O ser humano, ele não sabe o que é verdadeiramente a nível espiritual. Então fica inventando maiores coisas aqui, porque quais são as características desta realidade? É o fazer e o ter. É isso que nos faz ficar aqui, nos contextualizar na forma como a sociedade funciona.
É ter que fazer, ter que ter. Mas vamos ver assim. Quem é o Daniel? Vou falar de mim, que é para ficar assim, se poderem identificar, se quiserem se identificar, se puderem se identificar. Quem é o Daniel? Daniel não existe. Então ontem eu estava fazendo o estudo do livro do Dr. Raymond Moody, Vida Após a Vida, e há um testemunho lá que a pessoa desencarna e ela vê os entes queridos que desencarnaram com a mesma forma que eles tinham quando estavam encarnados. Cara, e eu fico-me assim questionando, mas qual forma? Quando eles eram bebés, recém-nascidos, quando eles tinham 5 anos, 10 anos, 20 anos, 40, 70 anos? Porque a forma nunca é a mesma, a aparência nunca é a mesma. Então, qual é a minha real identidade para que eu me apresente com ela? E é isso que a sociedade não nos leva a estudar. E por não nos levar a estudar a nossa real natureza espiritual, cria o vazio, porque nós não sabemos quem somos. Como é que nós vamos alimentar um bicho que nós não sabemos o que é que ele come? Não é? A gente encontra um bicho e pergunta o que é que ele come. Aí a gente não sabe o que é que ele come. É a mesma coisa que o espírito. Nós encontramos o espírito, nós, e não sabemos o que é que ele come. Que alimento nós vamos dar a ele? Então, se o Daniel não existe verdadeiramente, não tem que dar assim tanta importância ao Daniel, não é? Não é que eu vá também procurar magoar o Daniel ou procurar simplesmente desvalorizar e desconsiderar o Daniel. Nada disso. Eu tenho que respeitar. Tenho que respeitar, mas não dá tanta importância a ele, porque ele é uma coisa passageira em mim. Ele é tipo o cabelo, sabe? Que cresce e corta. E se eu quiser eu faço um moicano, ou deixo ficar bem grande, ou corto só de um lado, e eu faço o que eu quiser com o cabelo. O cabelo volta a crescer e volta a desaparecer. E o Daniel tem essa importância. Ele apareceu, mas ele vai desaparecer. Então ele não é tão importante assim quanto o mundo está querendo dizer que é importante. Então, se eu tomar consciência disso, eu não vou deixar que o que as outras pessoas estão pensando e estão dizendo me afete tanto. Isso é uma coisa muito importante. É começar a ter a real segurança de autoidentidade e não procurar satisfazer aquilo que a sociedade quer que eu seja. Eles querem que eu tenha uma identidade, mas eu não tenho essa identidade. Eu estou plenamente seguro de o que sou. Logo, isso não me vai trazer vazio. Eu posso ficar às vezes triste, porque as pessoas às vezes comportam-se de certas maneiras, né? E olham para mim e dizem assim, cara, este cara... Não é que elas pensem verbalmente isso, né? Mas elas olham e dizem, cara, este cara não é nada daquilo que a sociedade está valorizando. Olha para ele, está a entender? Mas isso não me afeta. Eu fico triste é que a pessoa pense isso. E ela não procura conhecer o que está além disso. Mas eu não vou deixar que isso vá se refletir na autopercepção que eu tenho de mim próprio. Então, se o Daniel não é assim tão importante, nem a posição real dele na sociedade não é assim tão importante, o fazer também não é. E existe um ensino antigo que eu já meditei muito sobre ele e tenho ao longo dos anos da minha vida e eu valorizo muito esse ensino, que é fazer sem fazer. O que é que isso quer dizer, fazer sem fazer? É nós fazermos as coisas sem nos apegarmos ao que estamos a fazer. Eu não sou aquilo que eu estou fazendo. Mas é bom que eu encontre coisas bem legais para fazer. Aí é que está a liberdade. Digamos, uma liberdade um pouco relativa.
não é? Mas é a liberdade do espírito aqui, dentro deste condicionamento da Matrix. É eu poder fazer aquilo que eu quiser fazer, mas não me apegar ao que eu estou fazendo. Eu não sou aquilo que eu estou fazendo. Porque o espírito é um ponto de consciência, luz, som, sem forma, sem dimensão. O movimento, o fazer, não faz parte da minha natureza. Não é quem eu sou. Então eu faço e procuro fazer coisas boas, porque não podemos levar ao extremo de sair da Matrix, dizer, estou fora disto. Não estamos, não. Nós estamos aqui, estamos funcionando como programas da Matrix. Se eu, quando acordo, eu tenho que ir ao banheiro logo, é porque eu estou aqui dentro da Matrix. Então é bom fazer coisas. Mas não me identificar com aquilo que eu estou fazendo. Eu não sou aquilo que eu estou fazendo. Ora, se eu não sou aquilo que eu estou fazendo, eu também não sou os resultados daquilo que eu faço. Mas é bom que eu encontre coisas bem legais para fazer. Coisas positivas. Porque um espírito, ele sente-se alimentado, não o espírito, o ego. Não é o ego que nós estamos a querer alimentar, mas é a conexão que nós temos com o espírito. Ela tem que passar pelo ego. O ego é quem faz. O ego é quem está esperando os resultados daquilo que faz. O espírito, ao estar desperto, ele fica observando. Observa o ego trabalhando. E dá ordens, controla o ego. Diz, faz isto, faz aquilo. Quando nós desencarnamos, nem precisa desencarnar. Quando nós nos sentamos em meditação, para tudo, acabou o ego. Quando nós chegamos ao ponto, quando nós chegamos, o espírito concentrado no espírito, não tem mais ego, não tem mais nada disso. Nós é que somos incutidos a nos auto-identificar com os resultados daquilo que fazemos e com aquilo que fazemos. Aí surge o ego, surge o apego. Nós estamos apegados ao fazer, estamos apegados ao ter. O ter é o resultado do fazer. É tudo movimento, dimensão, forma. Isso não é a nossa natureza espiritual. É pela natureza espiritual que nós conseguimos o pão para nos alimentar o espírito. É pelo estudo profundo destas percepções que eu estou trazendo que nós acordamos de manhã e nos alimentamos, nos bastamos. Ainda há pouco tempo eu divulguei, já umas 2 ou 3 vezes, que eu divulgo uma postagem, umas palavras do Fernando Pessoa. E nesse verso ele diz tudo. Basta quem basta, o que lhe basta. Olha aí, basta quem basta, o que lhe basta. Porque o que é suficiente para nós? Não é? O bastante de lhe bastar, é o que ele diz. Olha bem o jogo de palavras que ele faz. Basta quem basta, o que lhe basta, o bastante de lhe bastar. Aí, como é que é? Cara, é porque cada um é que vai ver a medida daquilo que é suficiente para si próprio. Mas, verdadeiramente, no limite, mesmo nós nos dedicamos a projetos positivos que nos devemos dedicar aqui na vida, procurando fazer projetos bem legais, cara. Bem positivos para uma construção de uma sociedade melhor, de um mundo melhor, mais pacífico, mais justo, mais amoroso. Apesar disso, nós não precisamos de nada disto. Aí acontece o desapego. E o karma começa a desaparecer. Porque o karma existe devido ao apego que nós temos em relação ao fazer e ao resultado do fazer, que é o ter. E aí o Fernando Pessoa continua: a vida é breve, a alma é vasta, ter é tardar. Ele está dizendo, ter é tardar. Por que ter é tardar?
Não é que ter seja tardar, é o sentimento de ter que é tardar. É o apego à coisa. Porque eu tenho coisas aqui, ó. Eu tenho um celular, eu tenho um computador, eu tenho aqui um HD, e tenho a minha casa, e tenho... Mas eu não... o meu sentimento é que nada disso é meu. Eu não tenho apego em relação a isso. Quanto mais eu me auto-identifico, quanto mais eu descubro a minha real natureza de o que eu sou, menos eu vou buscar coisas exteriores a mim para me bastar, para me alimentar. Então, onde é que eu vou buscar o sentido da vida? Quanto mais eu racionalizar, quanto mais eu procurar lógicas, quanto mais eu procurar fórmulas, sinais, símbolos, rituais, e os rituais são diários também. Quanto mais eu procurar coisas fora de mim para encontrar o sentido da vida, mais longe eu vou estar. E aí é que está o mistério que não tem mistério. E que a sociedade não permite que as pessoas estudem de si. Porque a sociedade até esqueceu já. Será que alguma vez lembrou? Mas é esse o conhecimento que precisa ser trazido para o despertar da memória. E agora eu vou trazer assim afundar mais um pouquinho. Tenho vindo a trazer para cima, para nós nos auto-identificarmos e sentirmos preenchidos. Mas agora eu vou trazer, afundar um pouquinho para depois subir novamente. O índice de suicídios tem estado a aumentar imenso. Muito. Por que a pessoa faz isso? Só ela poderá saber. Mas se ela faz, é porque ela acha que vai melhorar alguma coisa. Espero não estar a ser dogmático com esta afirmação. Não estar julgando precipitadamente. Mas a pessoa, quando tira a sua própria vida, ela está achando que vai melhorar alguma coisa. Então, se ela está numa situação que ela acha que vai melhorar, permita-me dizer que ela vai para onde ela está. Essa é a resposta à pergunta: para onde eu vou? Eu vou para onde eu estou. Quem está fazendo essa pergunta é o ego. O ego é que pergunta: para onde vou? De onde eu vim? Porque o espírito não vai nem vem. O espírito é. No espírito não existe movimento. Essa é a realidade espiritual da nossa natureza. Não é que seja uma coisa estagnada, não é que o espírito seja estagnado, inerte, que é o que muitos ficam querendo teimar que é assim. Não é isso, não. O espírito, a sua natureza espiritual é uma viagem sem movimento, de expansão infinita, mas sem dimensão. E não é chato. O espírito não é chato. A viagem de descoberta espiritual é algo que transcende qualquer palavra que nós possamos dizer. É maravilhoso, mas é muito mais do que maravilhoso. Então quem pergunta para onde eu vou é o ego. E a resposta é: eu vou para onde eu estou. Eu vou para a condição onde eu estou. Se a pessoa, quando tira a própria vida, e não é só quando ela tira a própria vida, é quando ela desencarna, a condição onde ela está, a nível emocional, a nível psicológico, a condição onde ela está é para onde ela vai. Amplificado. Ainda que está a coisa, é amplificado. Então, se a pessoa está sentindo um vazio existencial, um buraco na alma, quando a pessoa desencarna, esse buraco aumenta. Como assim aumenta? Eu vou dar um exemplo. Estou vendo aquele pessoal que treina, por exemplo, para correr com pesos nos pés. Tem pessoal que faz isso, não é? Vai correr e bota uns pesos assim de 1 kg, 2 kg nos pés para correr. Aí fica correndo com aquilo, é pesado.
sabe? É pesado. Aí eles esforçam. Quando tiram aquele peso, cara, eles correm muito mais rápido, meu. É uma leveza incrível. Aquilo amplifica tudo, sabe? A pessoa sente-se amplificada em termos de força, de velocidade. É a mesma coisa. É a mesma coisa. O corpo é um peso, a gravidade que nós sentimos aqui na Terra, devido ao corpo físico, é um peso. Quando nós nos libertamos desse peso, tudo se amplifica. Então o sentimento, a emoção, ela está meio que diminuída devido à gravidade e ao corpo. Então não se iludem a pessoa que acha que tirar a própria vida, a situação vai melhorar. É bom nós aqui, enquanto ainda estamos aqui, apesar deste lugar aqui, não sei lá, ter muita coisa interessante, mas ter muita coisa que não é interessante, é bom enquanto nós estamos aqui procurar descobrir o ponto onde está o alimento que nós precisamos. E esse alimento nós podemos ir buscá-lo todo dia, quando nós quisermos, porque somos nós mesmos. É o espírito focado no espírito. Eu sou espírito, ponto de consciência, sem forma e sem dimensão. E quando eu me conecto em mim mesmo, que estou sempre conectado, tudo muda. Porque eu estou com um sentimento, um estado de vibração, uma emoção em mim, sento-me, fecho os olhos e quando me levanto, toda a carga energética mudou. Toda a forma de pensamento mudou. Toda a minha percepção de vida mudou. É isso que nós precisamos trazer para a nossa vida. Não é num vídeo, não é na internet, não é no celular, não é no YouTube, não é nada disso, não é noutra pessoa, não é numa roupa que nós vamos encontrar aquilo que nós estamos precisando. E eu falo em termos de precisar, sem estar tendo muito cuidado com esse português mais correto. Porque a pessoa que está sentindo tristeza, que a pessoa que sente o vazio, ela precisa. Naquele momento ela está precisando se conectar com a fonte de alimento que é ela mesma. Essa fonte de alimento não está em nenhum lugar, não está neste vídeo, não está em nenhum namorado, não está em sexo, em jogo, em droga, não está em nada disso, cara. Está em nós mesmos, é aí que é a maravilha. Eu quando comecei a descobrir isso e a ter consciência disso, eu pensei, cara, que coisa maravilhosa. Eu estou levando a solução comigo o tempo todo, está comigo o tempo todo. E olha, eu vou falar aqui, vou revelando as coisas aos poucos, já falei isso algumas vezes. Eu comecei a usar drogas, eu tinha 12 anos de idade. 12 anos. E usei durante mais de 15 anos. Olha bem, todo o período da minha vida que eu deveria estar a aprender a ser uma pessoa responsável, a aprender a administrar o crescimento biológico e energético que estava a haver em mim, aprender a ser responsável, aprender a administrar os meus sentimentos, as minhas emoções, para aprender a lidar com as coisas e a vida, eu estava enchendo a cabeça com droga. E pelo menos durante uns 10 anos, raramente falhou um dia que eu chegasse ao final do dia e que não tivesse completamente alterado. Durante anos, assim, centenas de dias e centenas de dias seguidos, sem me deitar um dia sóbrio. Então eu sei o que é que eu estou falando. Aí eu quis começar a sair daquele lugar onde eu estava. E eu não tirei a minha vida porque eu trazia em mim, porque eu sempre estudei. Apesar de eu estar naquela situação, eu continuava estudando.
E eu não tirei a minha vida porque eu compreendi, cara, se eu vou tirar a minha vida, eu vou ficar pior do que eu estou. Aí com muito esforço e muito querer. Porque tem que querer. Eu saí. Eu parei. E a solução foi só parar e aguentar o trampo. Não foi fácil, né? Quando eu parei, eu tive mais de 15 dias. Não sei nem quanto tempo foi. A ressacar com a abstinência. Tá? E tive que passar para aquele deserto onde eu me afundei lá num poço fundo. E depois, quando saí desse poço, a coisa não ficou fácil, não. A minha vida estava toda desconstruída. Estava completamente desintegrado da sociedade. A maior parte das pessoas nunca acreditavam em mim. A única pessoa que acreditava em mim era a minha mãe, porque é mãe. Mãe não desiste. E aí precisei do auxílio de amigos. Aí eu tive que contar com pessoas. Frequentei os Narcóticos Anónimos na altura. Encontrei pessoas que tinham passado pela mesma situação que eu e que estavam lá se apoiando uns aos outros, e fui aos poucos. E hoje eu estou há mais de 18 anos sem usar nada que me altere a consciência. Mais de 18 anos. Eu naquele tempo eu jamais imaginaria que isso fosse possível. Daí eu fui procurando, porque eu já tinha consciência dessas coisas de meditação, espiritualidade, porque andava procurando. E quanto mais eu tomei consciência de que a solução, aquilo que eu buscava para me tirar do vazio, era eu mesmo. Isso foi um alívio muito grande, cara. Isso foi assim uma revelação, foi a revelação. Eu descobri que eu sou a fonte daquilo que eu preciso. Então nós precisamos assim, primeiro saber que existe uma solução. Existe. Nós somos a solução. Descobrir como meditar, como ir buscar esse alimento. O excesso de informação não é legal. É bom nós estudarmos e aprendermos. Mas a verdadeira informação, ela revela-nos que nós não temos forma. Não forma. É uma viagem muito boa. Eu não sou o que a sociedade espera de mim. Eu não sou nenhum título. Eu não sou nenhuma nacionalidade. Eu não tenho sexo. Eu não tenho espécie. Nada disso é a minha real identidade. Claro que eu devo viver de acordo com a identidade que eu tenho, a nível de ego, mas não me auto-identificar com as coisas que o ego quer que eu pense que sou. Não são os meus pais que vão definir o que eu sou. Não é a sociedade. Não é o meu aspecto físico que define o que eu sou. Quem define o que eu sou é o mundo interior que eu estou construindo em mim mesmo, de autodescoberta. Eu não quero nada mais a não ser a verdade, saber o que sou. Liguem-se com a natureza. Aqui na Matrix, as plantas, os animais, liguem-se com essa força da natureza, porque de alguma forma a vida que existe nela sou eu. E quando me conecto com elas é tão puro, tão simples. Adoro entrar no meio da natureza. Adoro sentir a chuva, o vento.
Existe uma energia nisso que me conecta comigo próprio, que me faz recordar que eu não sou nada disto. Eu não entendo, eu já disse várias vezes em vídeo, eu não sei como é que a gente vai ficar preso aqui nisto aqui. Eu não entendo completamente todo esse mistério. Porque ao mesmo tempo que isto tudo é uma matrix imensa, ao mesmo tempo existe uma série de coisas aqui que me fazem conectar com a natureza de o que sou. E eu estudo que de si, o estudo de si, da natureza de si em mim, que faz com que eu encontre o caminho que eu devo tomar. Faça alguma coisa. Aqui com o ego que tenho, faça alguma coisa. Coisa simples, não importa. Comece a fazer. Comece a desenhar. Pega no violão, vá tocar para uma praça. Experimentou fazer isso? Pegar num violão e tocar numa praça? Vá sair, vá ver uma exposição, vá. Não tem que descobrir agora o que fazer com o seu ego. Foque só o pensamento que irá descobrir algo bem positivo e legal para fazer. Algo que vai gostar de fazer. E aproveite bem a viagem. Espero que tenham usufruído bem das minhas palavras e que possa trazer assim o efeito que eu estou querendo que traga, que é de um encontro da pessoa, auxiliar nesse encontro da pessoa consigo própria e a pessoa saber que existe uma solução boa para nós podermos nos sentir bem connosco próprios. Um abraço a todos e muita luz! Fico grato por estar podendo realizar este trabalho e distribuí-lo gratuitamente. Será que vou começar a cobrar pelos estudos que ofereço? Claro que não. Mas se sente que os estudos estão agregando valor à sua vida e deseja contribuir para que estes continuem sendo produzidos e distribuídos gratuitamente e agregando valor à vida de outras pessoas, você pode patrocinar nosso trabalho e ajudar-nos a manter esta obra. Sabia que já existem patrocinadores anónimos do canal Daniel Simões? Ou seja, este está sendo um trabalho de equipe. Sozinho eu não seria capaz. Com o vosso auxílio fica muito mais fácil. Se quiser me auxiliar neste trabalho do canal Daniel Simões, entre em contato comigo e divulgue. Não guarde estas percepções só para si. Ajude a divulgar o nosso trabalho. Muita luz para todos!